Queridos irmãos e irmãs, muita paz. Aqui estamos mais uma vez para a reflexão da É Bom. E hoje trataremos do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo nos convida a refletir sobre amar o próximo como a si mesmo. E ele começa dizendo o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido o que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Marcos, ou melhor, São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E no item 2, ele nos convida a refletir sobre: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Idem, capítulo 7, versículo 12. E Lucas acrescenta: tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Então, passamos a pensar: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Que grande desafio para nós que ainda estamos num estágio bem inferior de sentimento. E particularmente, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E nos lembramos que na nossa origem tínhamos instintos, mas que avançando e nos burilando, conseguimos as sensações. E que talvez, nesse estágio atual, já um pouco mais instruídos e depurados, estejamos desenvolvendo os nossos sentimentos. Mas o amor é o sentimento por excelência. É a essência divina da perfeição. Imaginem que desafio ter esse sentimento nesse nível elevado. Mas o mestre, na sua sabedoria, nos convidou a fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Ou seja, cada um no seu nível de sentimento, no seu nível de entendimento do que é melhor para si, deve fazer ao outro o mesmo. Portanto, é possível que cada um faça o melhor que possa, considerando-se que, em sã consciência, ninguém deseja o mal a si mesmo. Claro que ainda envoltos em muita inferioridade, muitas vezes não temos a consciência desperta para desejarmos e fazermos o melhor por nós mesmos. Mas a intenção será sempre a de promover algo que nos traga benefícios, que nos faça bem, que nos faça feliz. E se utilizarmos esta mesma regra
para com o nosso próximo, já estaremos atendendo a o patamar de criaturas que deixam de ser egoístas e que buscam olhar o outro como o seu igual. Portanto, essa seria a expressão mais completa da caridade possível a cada um. Por quê? Porque uma atitude assim resume todos os deveres do homem para com o próximo. Seria então o guia mais seguro que devemos tomar como padrão com relação ao nosso próximo. Portanto, não poderemos dizer que não sabemos como agir, porque o Mestre nos trouxe de forma clara essa orientação e que, se assim o fizermos, já estaremos demonstrando um grande passo no entendimento da boa vontade em atender à solicitação de Jesus. Porque, por outro lado, como podemos exigir dos outros um proceder adequado, indulgente, tolerante, compreensivo, cheios de devotamento, de benevolência para conosco, se assim não agimos para com os outros? Se conseguimos atender a esse chamamento do amar ao próximo como a si mesmo, estaremos destruindo o egoísmo, essa grande chaga da humanidade. A vaidade. Não estaremos submissos ao amor próprio ferido, porque receberemos na mesma moeda em que estamos utilizando na relação com o outro. Seria, sem dúvida nenhuma, o mundo ideal, porque o exercício da fraternidade, que gera paz e a justiça, estaria sendo exercitado no nosso dia a dia. E daí a importância de tomarmos consciência da necessidade de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso parece mais fácil na relação com aqueles que amamos e muitas vezes até agimos de forma até sacrificial para atender ao outro, para fazê-los felizes, para criar a condição de relacionamento ideal. Mas, quando falamos do próximo que se encontra mais distante, nas nossas relações do dia a dia externas, e particularmente com aqueles que não nos transmite muita simpatia, ou que de alguma forma temos algum tipo de animosidade, aí sim é que esse exercício, esse guia que o Mestre nos colocou nas mãos, se torna difícil de ser utilizado como regra. Quando conseguirmos atingir a essa meta, não haverá mais ódios, nem rancores, nem outros problemas de relacionamento entre as criaturas. Pois, ao contrário, será um reino de união, de concórdia e benevolência mútua. E nós que nos julgamos tão inteligentes, tão capazes de trazer soluções para questões alheias, como estamos agindo dentro dessa perspectiva de amar ao nosso próximo, de realizar
o que for melhor para ele. Aliás, indo até além, não basta apenas fazer aos outros aquilo que não quer que eles lhe façam, mas deve fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que ele fizesse. Ou seja, é um passo a mais. É o que lhe pede para andar 1000 passos e você anda 1000 passos a mais do que o que lhe foi pedido. Ou seja, não é fazer apenas aquilo que não quer que lhe façam, mas é fazer tudo, tudo aquilo que gostaria que lhe fizesse. O desafio aumenta e precisamos, sem dúvida nenhuma, redobrar a nossa autovigilância, a nossa confiança no potencial divino que temos em nós para trabalharmos esses sentimentos que precisam atingir esse patamar capaz de exercitarmos a tolerância, a benevolência, essa caridade num nível maior de compreensão e de fazer ao outro o que, pelo menos, o que gostaríamos que ele nos fizesse. E uma frase que temos aqui nos diz que amar o próximo é receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus. Não temos o autor, mas observem que isso é dado como uma receita infalível de felicidade, já que a nossa vida é uma vida de relação, é uma vida de sociedade. E com essa possibilidade de convivência próxima, ou agora estamos vivendo mais distantes, pelo menos fisicamente, com muitos dos nossos irmãos, mas que devemos abrigar sempre em nossas mentes, em nossas vibrações, em nossos corações, os melhores sentimentos. Evitarmos gerar sentimentos de rancor, mesmo diante de notícias, de veiculações em diversas mídias que nos chegam, e deixar brotar sentimentos negativos, mesmo diante de situações que demonstram claramente que o outro está em desequilíbrio, está em processo muitas vezes obsessivo, ou que ainda no nível até de instintos e sensações, apesar de já haver uma expectativa de evolução para uma condição de sentimentos, que é um instinto elevado à altura do progresso feito. Mas somos desafiados no nosso dia a dia a seguirmos esse mandamento de Jesus. E para amarmos ao próximo, naturalmente, é preciso que amemos a nós mesmos, que tenhamos já essa condição desperta de compreender o verdadeiro sentido da vida e o que efetivamente nos faz feliz. A consciência tranquila, o fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Tudo isso baseado no primeiro e maior mandamento da lei de Deus, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. Que Jesus, meus amigos, continue nos nossos corações, nas nossas mentes, fortalecendo-nos, amparando-nos, renovando a nossa esperança, a nossa fé,
a nossa resignação e estimulando-nos para que busquemos todos os dias e a cada hora o nosso aperfeiçoamento, o nosso burilamento espiritual, aproveitando todas as oportunidades que nos são oferecidas, particularmente nesse momento que estamos vivenciando, que nos impõe desafios grandes, mas que podem e devem ser superados como forma de aprendizado, de crescimento, de burilamento espiritual. Fiquem todos com Deus. Assim seja.